E vamos falar um pouquinho agora daquele caso envolvendo o Gritzbach, que foi aquele empresário que foi executado ali no aeroporto de Guarulhos. Um dos presos em uma operação da Polícia Federal contra os crimes financeiros tinha sido acusado de corrupção por Vinícius Gritzbach. Vamos falar então com o Álvaro Noceira, que vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. Fala aí, meu amigo. Boa tarde para você, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 13 em 1. A Polícia Federal deflagrou uma operação hoje cedo que busca desarticular uma organização criminosa que praticava crimes financeiros como evasão de divisas e também lavagem de dinheiro. Essa operação ela aconteceu em 5 estados e a suspeita é que essa organização criminosa teria movimentado mais de 6 bilhões de reais. A operação da Polícia Federal ela prendeu o policial afastado Silas Elia, ele que é dono de um banco suspeito de praticar esses crimes. Essa operação da PF não tem envolvimento, relação direta com o caso de Vinícius Gritzbach, ele que foi assassinado, executado com tiros de fuzil no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. Porém, na delação de Vinícius Gritzbach, ele cita o nome do ex-policial, o policial afastado Silas Elia, como um policial corrupto e que ele teria envolvimento com 2 integrantes do PCC, da facção criminosa, que é o Anselmo Fausta, o Cara Preta, e o Antônio Neto, o Sem Sangue. Esses 2 integrantes da facção criminosa do PCC, eles foram assassinados em 2021. Vinícius Gritzbach, inclusive, ele era acusado de ser o mandante destes assassinatos. Ele, inclusive, chegou a ser preso, mas estava respondendo em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica, quando, em abril deste ano, ele assinou, então, aquele acordo de delação premiada. Nós conversamos nesta tarde com o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, Guilherme Derrite, que falou sobre o envolvimento desses policiais civis e militares nessa operação, juntamente, neste caso, de Vinícius Gritzbach. Nós separamos este trechinho, vamos acompanhar. Esse caso é um caso complexo e começa lá atrás, em 2021, que envolve, infelizmente, indícios de corrupção dentro das polícias. E todos que participaram de alguma forma e têm desvio de conduta serão severamente punidos por nós. Mas esse é um compromisso que eu faço, já fiz, porque a gente não aceita desvio de conduta. Policial tem que dar exemplo, e policial que se envolve com um criminoso, ainda mais do PCC, tem que ser expulso das instituições policiais. São 2, então, operações diferentes, mas elas se relacionam com o caso de Vinícius Gritzbach, aquele que foi assassinado com tiros de fuzil no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e nós ainda não sabemos, né? A polícia segue investigando quem teria, então, executado o delator do PCC. Volto com você, Evandro. Obrigado, viu, Álvaro Noceira. Ô, Fábio Piperno, o secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, faz esse compromisso, obviamente, né, o que é esperado de um secretário nesse caso. Mas você acredita que nós estamos acompanhando apenas o começo de prisões ou de investigações que possam identificar policiais corruptos que de alguma forma atuavam também nesse esquema criminoso aqui no Estado de São Paulo? Eu acho que tudo que a gente viu nesse caso, né, desse assassinato lá no aeroporto, puxou a primeira ponta de um novelo que a gente não sabe onde vai terminar. Eu tenho muita curiosidade, por exemplo, para ouvir os policiais que faziam a segurança particular do Gritzbach e que pararam naquele posto de gasolina lá no dia do assassinato, né, e que não saíram de lá porque o carro teria tido, enfim, um problema mecânico. Eu gostaria muito de ouvir as versões deles, até porque eram, enfim, funcionários públicos ainda na ativa e que prestavam, enfim, segurança a um criminoso. Então, gostaria muito de entender isso. Segunda coisa, eu também teria a maior curiosidade do mundo para conhecer o conteúdo de todas as delações dele. Porque eu queria saber quais foram os nomes. É óbvio que eu não sei se escorre em segredo de justiça, e tal, mas a verdade é que eu tenho uma imensa curiosidade para saber os nomes, os negócios e as circunstâncias em que tudo isso foi delatado. Fala, Gani. Olha, é
muito provável que tenha gente graúda envolvido nisso, né? Policiais, enfim, talvez autoridades. Por que eu digo isso? Porque assassinar uma pessoa às pressas no principal aeroporto do Brasil é porque tem gente da grossa envolvida, né? Porque poderiam, sei lá, né, se era uma queima de arquivo, esperar algum tempo, numa outra oportunidade, mas não. Executaram rapidamente e no aeroporto com todos os riscos envolvidos nessa operação. Uma área muito policiada e com dificuldades ali de rota de fuga. Então, dado a pressa e dado a circunstância, provavelmente tem muita gente poderosa aqui, como o Piperno falou, envolvida nesse caso. Você concorda, Zé? Eu acho que esse é um processo muito difícil de ser solucionado pelo número de adversários e de inimigos que ele criou, né? O executado. Na polícia, na bandidagem, no poder, por que não no poder? E a fala do capitão Derrite, o secretário, é muito importante, é o que eu sempre digo aqui. A polícia tem que ser creditada. Essa é uma guerra que tem lado e eu estou sempre do lado da polícia. A polícia tem que ter fé pública, a polícia tem que ter credibilidade. Ah, mas existem policiais bandidos, é como disse o capitão Derrite. Esses são detestados até pelos policiais, eles colocam em risco, inclusive, a vida de policiais. Ali a gente vê escancarada, nas câmeras do aeroporto, né, uma realidade que existe no dia a dia das favelas, das comunidades e da luta diária da polícia contra o crime. E o crime que às vezes dorme no quartel, talvez na beliche ao lado do policial. Né? Então é um crime organizado e quando se diz isso está em todos os poderes, inclusive na polícia. É difícil, mas não é impossível fazer sim esse filtro. Este é um caso complexo pelo número de adversários que ele tem e que afeta diretamente a credibilidade da polícia e principalmente a credibilidade da delação premiada. Dizem por aí, depois desse episódio, fazer delação vai ser muito difícil. Arremate, Segré. Aí que está o assunto. Me parece que foram dois coelhos com uma tacada. Porque uma é tirar o delator. Delator de quem? A gente não sabe quem pode ter sido que mandou a executar e executou essa ordem. E, por outro lado, isso que o Zé Maria falava. Quem vai ousar fazer uma delação sabendo que não tem lugar e não tem momento para se esconder? O ataque foi no aeroporto de Guarulhos, na porta do aeroporto de Guarulhos. É uma situação em que tem muito para investigar e tomara que consiga encontrar essas pessoas. Me chama a atenção que não tenha queimado arquivo de quem fez esse ato de matar uma pessoa, né?